Olá, meu amado, minha amada, graça e paz. Amém. Bom dia, vida para você. Chegando com palavra de fé, amor e esperança do coração de Deus para o seu coração. Amém. Olha, antes de ministrar a palavra, eu quero louvar ao Senhor por você que está se inscrevendo no canal, você que já é inscrito, você que está chegando agora. Olha, muito bom ter você conosco aqui. Mas quero pedir a você que já recebe o Bom Dia Vida, você que está recebendo de amigos aí, mas não se inscreveu, que se inscreva no canal, que nos ajude a pregar o Evangelho, a compartilhar, compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário, é muito bom para nós, amém? Estamos fazendo aí de 15 em 15 dias uma live, fizemos uma agora no sábado passado, né? No sábado dia 19 fizemos uma, com o tema A Verdade que Muitos Não Aceitam, e dia 3 vamos fazer uma outra, às 20 horas, aqui no canal do Bom Dia Vida, sempre convidando um pastor ou outro para estar conosco, amém? Então grave essa data, dia 3 de abril, maio, isso? Dia do meu casamento, isso, aniversário de casamento. Vou estar completando 28 anos de casamento nesse dia, amém? Estamos falando sobre crescimento espiritual. E eu frisei aqui para você ontem que você foi chamado para crescer, e eu fui chamado para crescer. A pior enfermidade é quando nós não crescemos ou crescemos deturpados, tortos. Porque não tem como esconder. Sabe, uma mancha na pele você cobre com uma roupa, mas quando você tem uma deformidade física, isso não é desmerecendo nada, é usando uma ilustração, não dá para esconder. Sabe, eu tenho uma deficiência física. E eu puxo de uma perna, não movimento o pé esquerdo, não tenho sensibilidade nele. Isso me faz às vezes tropeçar, às vezes eu estou andando na rua, dou umas tropeçadas feias na rua, quase caio. No começo eu tinha muita vergonha, hoje não. Hoje eu continuo andando, sorrio, brinco e vou embora. Só que muitas pessoas percebem. E espiritualmente falando, quando a pessoa não cresce ou cresce errado, não tem como esconder, aparece. E não fica bonito. Então escute, crescendo espiritualmente. A primeira coisa que o texto fala para nós, de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, ele vai dizer que é preciso despojar-se de algumas coisas. E eu vou chamar essas coisas de uma bagagem que a gente carrega. E eu vou ilustrar para você, nós estamos aqui no mundo das trevas, perdidos. Mas Cristo, no seu imenso amor, nos transportou do reino das trevas para o reino do teu imenso amor. Só que quando nós fomos transportados para lá, não deu tempo da gente deixar a nossa bagagem nas trevas. Nós viemos transportados por Cristo, carregando a nossa bagagem conosco. Trouxemos as nossas malas. Então, Pedro vai estar escrevendo aqui e dizendo para nós assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações. Escute, não tem como passar para o segundo ponto sem primeiro deixar a bagagem, sem primeiro despojar-se. Escute, Deus não arranca de você a bagagem, Ele transporta do reino das trevas para o reino do seu imenso amor em Cristo Jesus, mas não arranca de você a bagagem que você está carregando, filho. Porque o texto diz, despojando-vos. Quem se despoja? Você. Você abre mão, você vai deixando as malas. E que malas são essas? Pedro ele vai dando nome. A primeira, toda a maldade. Eu tenho que deixar toda a maldade, o nosso coração é mau. Jesus falou do coração do homem procede toda a maldade, toda a imundície. Você não é bonzinho, querido, você não é bonzinha. Nosso coração, ele tanto ama como deseja o mal. São sentimentos que estão arraizados em nós, enraigados em nós. Desde a queda do homem, nós precisamos nos despojar deles, abrir mão deles. Somos nós. De todo dolo, que é de todo engano.
O profeta escrevendo, Deus vai usar o profeta Jeremias e vai falar: enganoso é o coração do homem, quem poderá discerni-lo? O seu coração te engana, o meu coração me engana. Não dá para confiar no nosso coração, ele é enganoso. E ele está dizendo, é preciso lançar fora. Então pegue a mala da maldade que você carrega e jogue fora. Pegue a mala do engano e jogue fora. E ele continua dizendo, toda hipocrisia, deixa de ser hipócrita. Como somos hipócritas, cobramos das pessoas aquilo que nós não fazemos. Queremos que as pessoas orem mais, mas nós não oramos. Queremos que as pessoas busquem mais a Deus, mas nós não buscamos. Queremos que as pessoas vivam mais em santidade, mas nós não vivemos mais em santidade. Queremos que as pessoas se aproximem mais de Deus, mas nós não nos aproximamos de Deus. Isso é hipocrisia. Alguém sobe ao púlpito da tua igreja para pregar e você está julgando a ele e talvez esteja nos mesmos pecados ou piores que ele. Isso é hipocrisia. Você está indo para a rede social debater ou falar mal da atitude de um ou de outro, porque fulana cantou lá na abertura do carnaval, não sei o que lá, e talvez você esteja cometendo erros também igual a ela. Isso é hipocrisia. Ou eu. Então nós temos que jogar fora. Ele continua dizendo, toda inveja. Tem gente que fala assim, sabe, eu tenho até uma inveja santa. Ei, não existe inveja santa, inveja é pecado. Inveja é inveja, é igual mentirinha, não existe mentirinha, mentirona, nem meia verdade, tudo é mentira. E a mentira vem do diabo, ele é o pai da mentira. Porque ele mente desde o início, então não venha contando meias mentiras, ou não venha diminuindo porque você contou uma mentirinha pequena. Se é mentira, é mentira. Porque a verdade, aleluia, a verdade, ela não pode ser recheada com mentira. Porque a água, se ela estiver pura e você pingar nela uma gota de detergente, ela deixa de ser pura, ela está contaminada. E a verdade que é Cristo, ela não se contamina com a mentira. Então é preciso jogar fora a inveja. Nosso coração é invejoso. E às vezes nós viajamos nessa inveja com a desculpa disso ou desculpa daquilo. E já vamos falando, olha, não é inveja não, mas olha, isso. Sabe? Às vezes alguém recebe uma vitória e a pessoa fala, poxa, quem tinha que receber essa vitória era eu. Não ele, não ela. Isso é inveja. Nós não nos alegramos com a vitória de A, de B, daqueles que se assentam na mesa conosco, para comer conosco, comungar conosco. Isso é inveja. E ele vai dizer mais, jogando, despojando-se, tirando, abrindo mão de quê? Da maledicência. Meu Deus, que língua malvada é essa que nós temos na nossa boca, que é fácil de falar mal de A, é fácil de falar mal de B. Sabe, querido, esses sentimentos não saem quando você aceita Jesus. Esses sentimentos não saem do seu coração quando você é transportado do reino das trevas para o reino do seu imenso amor. Não sai. Eles estão com você, você está caminhando como novo convertido, você está caminhando como crente, você está caminhando como obreiro, como diácono, e esses sentimentos estão no seu coração, estão na sua vida. Eles não vão ser tirados. E se eles não forem tirados, não vai surgir em você o desejo para o leite genuíno, é o que eu vou falar depois. Sabe, a Bíblia vai dizer para nós, eu sempre falo esses versículos, Ezequiel capítulo de número 8, versículo 20, se eu não me engano, ou Ezequiel capítulo 20, deixa eu abrir aqui para a gente não perder a referência, se eu não me engano, Ezequiel capítulo de número 20, versículo 8 e 9, deixa eu ver se eu estou certo. Versículo 7, Ezequiel capítulo 20, versículo 7, olha o que Deus fala. Então lhes disse, Deus falando com o povo de Israel,
Cada um lance de si as abominações dos seus olhos. E não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus está chamando o povo, falando, olha, peguem vocês mesmos e joguem essas coisas fora. Joguem os ídolos do Egito que vocês trouxeram. Deus os arrancou da terra do Egito, os libertou como um forte, os transportou para a terra que manava leite e mel. Deus nos tirou do reino das trevas, nos transportou para o reino do seu imenso amor em Cristo Jesus. Mas assim como os israelitas saíram do Egito e carregaram com eles os seus ídolos, ídolos esses que agradavam aos olhos deles mesmos, aos desejos deles mesmos, às vontades deles mesmos, mas desagradava a Deus. Estavam com eles na terra que manava leite e mel. Coisas que estão no nosso coração, que agradam a nós. Nós estamos vivendo no reino do imenso amor de Cristo, porque Ele nos transportou para lá. E nós trouxemos conosco os ídolos do nosso coração. Nós trouxemos conosco no nosso coração sentimentos de maldade, sentimentos de engano, sentimentos de hipocrisia, sentimentos de inveja, sentimentos de maledicência. Está tudo em nós e Deus não arranca de nós, Deus não tira, mas Deus chega e dá uma palavra. Ele fala, eu quero que vocês lancem fora. Eu quero que vocês mesmos arranquem de vocês. Aleluia! Eu quero que vocês mesmos tirem das suas entranhas isso e lancem fora. Mas olha o que o povo diz no versículo 8 de Ezequiel capítulo 20. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Eles não lançavam fora, porque agradava a eles. Nós não lançamos fora porque nos agrada esses sentimentos. Quanto crente, amado cristão, com o ídolo mundano, seguindo cantores promíscuos, seguindo as suas redes sociais, assistindo coisas que não deveriam assistir, colocando os seus olhos naquilo que não deveria, quando a Bíblia fala que os olhos são a candeia do corpo, se os olhos for mal, todo o corpo é mal, ouvindo aquilo que não é para ouvir. E depois queremos ser cheios do Espírito Santo, cheios da unção, da santidade de Deus, nos sujando, porque os sentimentos estão ali, Deus está falando, lance fora, arranque de vocês, reconheça eles, mas lance fora. Mas nós não lançamos fora. Deus não tira. Deus não vai tirar de você, meu irmão. Deus não vai tirar de mim, minha irmã. Eu tenho que botar a mão na minha entranha e falar, eu não quero mais essa maldade dentro do meu coração. Eu não quero mais olhar para ninguém com desejo, a não ser para minha esposa. Eu não quero mais olhar para A ou B e julgá-lo por uma atitude dele ou dela. Eu não quero ter inveja do que ele tem, do que ele alcançou, da onde ela chegou. Eu não quero. Me ajude, Espírito Santo de Deus. Mas nós queremos usar o Espírito Santo só para pedir dom, só para pedir poder, só para pedir força, só para Ele usar mais a minha vida. Mas Ele só vai usar mais da sua vida se você buscar a santidade nele. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Sabe, a igreja brasileira precisa aprender a ter menos produtividade e mais santidade. Nós estamos envolvidos na produtividade, eu tenho que produzir, mas não fomos chamados para produzir, mas fomos chamados para ser santo como Ele é santo. Oh, aleluia! Ser santo como Ele é santo. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Se nós não arrancarmos isso de nós, essa bagagem, nós não vamos crescer espiritualmente, e é só o começo. E não vai surgir em mim o desejo pelo leite genuíno. Eu quero orar com você. Eu quero continuar amanhã, mas eu quero fazer uma oração com você. Chamar você a orar ao Espírito Santo e falar, Espírito Santo, todos esses sentimentos que eu identifiquei em mim agora, eu quero tirar de mim, me ajuda a tirar, a despojar-nos dele.
Senhor, bendito seja o seu nome, eu te louvo, eu te glorifico e te exalto, porque tu és o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, a todos esses sentimentos que nós identificamos em nós agora, a tirar de nós, a arrancar de nós, a limpar de nós. Ah, Senhor, a deixar essa bagagem pesada na estrada para trás, para que nós possamos desejar o leite genuíno, o verdadeiro alimento que vem do Senhor, que dá crescimento, porque eu fui chamado para crescer, eu quero crescer no Senhor. Eu quero alcançar aquilo para o qual o Senhor me chamou para alcançar e fazer aquilo para o qual eu fui chamado para fazer. Mas fazer, ó Deus, Senhor, aleluia, com excelência, não de qualquer jeito, não para me vangloriar, não para me exaltar, não para que meu nome esteja lá no outdoor, mas para que o Senhor seja exaltado para a glória e honra do seu nome. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Deus te abençoe. Fica firme. Amanhã estamos juntos. Forte abraço, bom dia, vida.